Ouve a voz do filho meu, aleluia, 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 aleluia. O meu espírito conduz, quem ouve a voz do filho meu, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplanar o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs em Cristo, sejamos bem-vindos aqui novamente no meu canal do Instagram, Padre Miguel Romano Oficial. E desde já convido a você a ativar aí esse aviãozinho para chamar mais pessoas para estar conosco nesse momento de reflexão aqui do nosso Evangelho, nesse nosso terceiro domingo do Advento. Já chegamos na metade desse tempo, logo estaremos celebrando o Santo Natal do Senhor. Celebraremos a primeira vinda de Cristo, nosso Redentor e nosso Salvador, pobrezinho que nasceu em Belém, mas o Deus forte que habitou no meio de nós para fortalecer a nossa humanidade e nos elevar à sua glória, porque por ele somos predestinados a ser o louvor e a glória de Cristo, nosso Redentor e Salvador, e filhas de Deus. Olha que grande graça, nós sabemos que Deus esteve no meio do seu povo, Deus caminhou nesta humanidade, Deus esteve no meio de nós, por isso que Ele é o Emmanuel, Deus conosco. Olha que grande graça de amor e da misericórdia de um Deus cheio de amor, cheio de misericórdia para com seus filhos e para com as suas filhas. Celebramos a cada advento não só a memória, a lembrança do nascimento do Salvador, mas a cada advento celebrado, celebramos a possibilidade, a expectativa, a esperança também da segunda vinda de Cristo. E agora ele virá com todo o seu poder, com todo o seu esplendor e com toda a sua glória. Fomos convidados no primeiro domingo a vigiar. O próprio Mestre Senhor nos fala: vigiai, dizei isto a todos, vigiai. No último domingo,
foi nos apresentado já a figura de João Batista, que prepara os caminhos do Senhor, e agora continuemos conhecendo a mensagem de João Batista por meio do Evangelho. João Batista, que não era o Messias, ele confessou: não, eu não sou Messias, mas se colocou a serviço, se colocou ali à disposição daqueles fariseus, daqueles mestres da lei, que queriam uma resposta. João disse, com toda a sua simplicidade, com todo o espírito que guiava João, disse: eu sou uma voz que clama no deserto, eu apenas batizo com a água, virá aquele que vos batizará no Espírito, virá aquele que vos batizará no fogo, virá aquele que vos dará a vida. Eu não sou a luz já está no meio de nós, mas é preciso então assumir, acima de tudo, esta luz. Nós não podemos rejeitar a luz que está vindo ao nosso encontro diante desta noite escura, ou fazemos como o povo do passado, que rejeitou a luz, que rejeitou a própria palavra humanada no meio de nós, e assim vivendo este evangelho da esperança, este evangelho da salvação. Estamos em tempos bem complicados, estamos em tempos bem difíceis diante desta pandemia que nos atinge, mais do que a pandemia física, da doença física, o vírus que contagia o ser humano, o seu corpo. Nós estamos vivendo uma pandemia da ignorância humana, uma pandemia que é feita pela morte do amor, uma pandemia que é feita diante das desesperanças dos homens, uma pandemia que é feita diante do orgulho do ser humano. Precisamos ir contra toda esta corrente para aplainar os caminhos do Senhor e preparar o seu reinado de justiça, paz, amor e misericórdia. Assim como nos diz a leitura do profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre cada um de nós. O Espírito do Senhor se cumpre quando nós, de fato, reconhecemos Jesus Cristo como Messias, como Salvador. Ele também nos unge, Ele nos dá esta missão para que nós podemos também preparar o segundo advento, a segunda vinda de Jesus, nosso Salvador. Porque, como dizia, e reforço aqui novamente, nós somos convidados a preparar os caminhos do Senhor. E para preparar primeiro os caminhos, precisamos preparar também o nosso coração para que o Salvador encontre em nós morada verdadeira, para que o Senhor encontre em nós a nossa disponibilidade em servi-lo, para que nós possamos também libertar os cativos, os humildes, aqueles que estão na escravidão, para que o nosso testemunho seja um testemunho da verdade e não da mentira. Porque, como nos diz São Paulo, a comunidade de Tessalônica, que nos apresenta o panorama como nós devemos viver estes tempos, e nós precisamos viver esses tempos sem desespero. Nós precisamos aprender a viver esses tempos com alegria, graça, com verdadeira confiança, com verdadeiro amor e com verdadeiro abandono. E não quero dizer que o abandono é se abandonar diante de Deus e não fazer mais nada, não. O abandono requer que quando nós nos abandonamos, o Senhor completará a obra. Ele que nos chamou, aquele que nos chamou é fiel, e Ele mesmo vai realizar isso. É preciso apenas que Ele possa encontrar o nosso coração, esta disponibilidade ao nosso sim, como encontrou em Nossa Senhora, nossa Santíssima Mãe, quando ela diz sim, quando ela disse o seu sim. É preciso que nós também possamos dizer o nosso sim, estejamos dispostos a dizer o sim a cada instante, a cada momento, sem desespero, para que apenas com alegria, porque tudo nós devemos dar graças ao Senhor e exercitar-nos neste caminho, não só de oração, mas gestos concretos, para que jamais possamos apagar o dom que existe em nosso coração, que é a chama do Espírito, que é o dom do Espírito Santo, e que possamos estar atentos a ouvir a voz do Espírito Santo.
e assim viver a mensagem deste Evangelho. Novamente repito, o caminho do abandono não é um caminho de frouxidão espiritual, deixe que o Senhor fará, não, mas é um caminho de confiança para que eu também possa, mesmo diante da minha pequenez, mesmo diante do meu nada, porque João também reconheceu que ele era indigno. João Batista, que nós conhecemos, né? O João Batista, um homem, né? O homem que veio preparar os caminhos do Senhor, João que confessava, João que falava, João que pregava, João que denunciava. Olha, sendo João Batista, reconheceu a sua pequenez, ainda mais cada um de nós que devemos reconhecer a nossa pequenez e o nosso nada. Mas saber que Deus é verdadeiramente fiel para realizar a sua obra, se nós verdadeiramente permitimos sermos ungidos por Deus com o óleo da alegria, o óleo do amor. Hoje, Padre Miguel está de rosa, né? Está com a sua casula rosa atrás também, aqui, este rosa, significando a alegria. Estamos no domingo da alegria. Falta apenas mais um domingo para nos alegrarmos, porque o Salvador estará no meio de nós. Alegrai-vos no Senhor. Devemos nos alegrarmos. Não é tempo de tristeza, mas é tempo de alegria. Por isso, o rosa, que nos lembra a cor da alegria, que nos lembra a cor de uma criança, né? O gesto puro, a pequenez, a humildade, que nós devemos reconhecer que nós não somos dignos. E quem nos faz dignos de alguma coisa é Deus, porque Ele nos ama, porque Ele é amor, porque Ele é misericórdia, porque Ele está disposto a sempre mais dar, mais daquilo que nós ousamos pedir. Então, esta é a nossa reflexão de hoje, a nossa mensagem. Vamos progredindo nesse caminho, seguindo a estrela de Belém, até o nascimento do Salvador. Primeiro, fomos convidados a vigiar e orar, depois colocar concretamente os nossos gestos diante de Deus, a serviço dos nossos irmãos, para podermos preparar o advento do Senhor. E agora reconhecemos que tudo Deus pode fazer, porque para Deus, como disse a Nossa Senhora, nada é impossível. E se nada é impossível para Deus, Ele fará o impossível na nossa vida. Ele nos tornará fortes. Assim, a exemplo de João Batista, que deu a sua mensagem sem titubear, sem ter medo, assim seremos nós que daremos a nossa mensagem com fé, esperança e amor diante dos homens. Muitas vezes diante das perseguições, muitas vezes diante de ataques de todos os lados, sejam ataques humanos ou ataques espirituais, não importa. Deus dará, nós daremos o nosso testemunho, porque quem falará por nós é o próprio Senhor Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e todos juntos professamos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor.